Testemunhos históricos acerca dos essênios. Segunda parte. O livro de Vaikra, Levítico, estabelece o sistema sacrificial de animais para expiação de pecados. Levíticos 17:11, pois sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Ivrim, Hebreus 9:22. Contudo, mesmo antes da vinda de Yeshua HaMashiach, não bastava o mero sacrifício do animal, porquanto Elohim somente perdoava aquele que realmente houvesse se arrependido de seus pecados, convertendo-se de seus maus caminhos. Entretanto, tudo isto acontecerá se deres ouvidos à voz de Yahweh, teu Elohim, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da Torá, se te converteres a Yahweh, teu Elohim, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Devarim, Deuteronômio 30:10. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o afligido. Melachim Aleph, 1 Reis 8:35. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Divrei Ayamim Beit, 2 Crônicas 7:14. Logo, analisando a Torá, verifica-se que os pecados eram perdoados mediante o derramamento de sangue de animais associado ao genuíno arrependimento, sacrifício mais arrependimento igual perdão dos pecados. Todavia, o Eterno sempre ressaltou que a obediência aos mandamentos contidos na Torá é mais importante do que o sacrifício em si. Yahweh tem tanto prazer em ofertas queimadas e sacrifícios quanto em obedecer ao que Yahweh diz. Certamente obedecer é melhor do que o sacrifício, e atender às ordens, melhor do que gordura de carneiros. Shmuel Aleph, 1 Samuel 15:22. Na época dos essenos surgiu um grande problema, apesar de ser verdadeira a fórmula sacrifício mais arrependimento igual perdão dos pecados, os sacerdotes que oficiavam no templo eram ímpios. E consequentemente, os sacrifícios oferecidos não tinham nenhum valor, tal como falou o Eterno por meio de Yeshayahu, Isaías, e Irmeiahu, Jeremias. Por que são oferecidos a mim todos aqueles sacrifícios? Pergunta Yahweh. Estou farto de ofertas queimadas de carneiros e da gordura de animais engordados. Não me agrado do sangue de touros, cordeiros e bodes. Yeshayahu, Isaías 1:11. Suas ofertas queimadas são inaceitáveis, e seus sacrifícios não me agradam. Irmeiahu, Jeremias 6:20. Já que o Eterno repudiava sacrifícios ministrados por sacerdotes iníquos, os essenos deixaram de ir ao Beit Hamikdash, templo, para ofertar animais. Não era a seita religiosa contra o sacrifício em si, já que este foi instituído pelo Eterno, mas sim contra a ilegitimidade do sacrifício profano. Daí, passaram a viver os essenos sem o sacrifício de animais, respaldados pelos seguintes textos das Escrituras. Pois desejo misericórdia, não sacrifícios, o conhecimento de Elohim mais que ofertas queimadas. Hoshe, Oséias 6:6. Sacrifícios e ofertas de grãos, tu não queres, de ofertas queimadas e ofertas pecaminosas, não precisas. Em vez disso, tu me deste ouvidos abertos, então eu disse, aqui estou, Yahweh. Aqui me achego. Nos rolos de um livro, está escrito a meu respeito. Cumprir teu desejo, meu Elohim, é minha alegria, tua Torá está no fundo de meu coração. Tehillim, Salmos 47:9, ou, nas versões cristãs 6-8. Yahweh fala, não preciso de nenhum novilho de seus rebanhos, nem dos bodes de seus currais, pois todos os animais são meus. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Tehillim, Salmos 59:13. Já que os essenos não sacrificavam animais, dedicaram-se a outro tipo de sacrifício. Meu sacrifício a Elohim é um espírito quebrantando. Tu não desprezas um coração humilde e contrito. Tehillim, Salmos 51:19, ou, nas versões cristãs, 51:17. Ofereça a Elohim sacrifício de ação de graças. Tehillim, Salmos 50:14. À luz do pensamento essênio, sua irmandade formaria uma comunidade de santidade e a própria santidade seria a oferta a Elohim, consoante a prescrição da regra da comunidade.
e depois será inscrito segundo a sua categoria na comunidade de santidade. Quando estas coisas existirem em Israel de acordo com estas disposições para fundamentar o espírito de santidade na verdade eterna, para expiar pela culpa da transgressão e pela infidelidade do pecado, e pelo beneplácito para a terra sem a carne dos holocaustos e sem as gorduras do sacrifício, a oferenda dos lábios segundo o preceito será como perfume agradável de justiça, e a perfeição de conduta será como a oferenda voluntária aceitável. Regra da comunidade, coluna 9. 3 a 5. Em Matitiarro, Mateus, em 2 embates com os Perushim, fariseus, Yeshua cita Roshea, Oséias, misericórdia quero e não sacrifício, Mateus 9 13 12 7 combinado com os C6. Daí, conclui-se que o ensino de Yeshua se harmoniza com a irmandade sênia, à medida em que ambos priorizam a misericórdia. Por trás de tudo isso existe uma questão interessante. Antes mesmo do nascimento de Yeshua, os essenos não realizavam sacrifícios de animais, ofertando ao Eterno suas próprias vidas santas. Com a morte expiatória de Yeshua, tornou-se desnecessário o sacrifício de animais para os que nele creem. Ivrim, Hebreus 10 11 a 18, razão pela qual os Nitzarim, nazarenos, adotaram a mesma doutrina dos essênios, qual seja, passaram a se oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Elohim, Ruhomayah, Romanos 12 1. Logo, o pensamento essênio acerca do sacrifício vivo é, sem dúvida alguma, precursor da doutrina dos Nitzarim, nazarenos. Habitavam os essênios em Israel e na Síria, a Judéia, e também a Síria, que são habitadas por não pequena parte da grande população de judeus, não são destituídas de virtudes. Há alguns entre eles chamados essênios, que são mais de 4.000. Eles viviam em muitas cidades da Judéia, em aldeias e em grandes e populosas comunidades. Filo de Alexandria, Ob-City. A informação trazida por Filo é de extrema relevância, porquanto demonstra que nem todos os essenos eram sectários e viviam isolados da sociedade. Este fato parece desconhecido de muitos historiadores que incorretamente descrevem, que todos os essenos praticavam o monasticismo na desértica região de Qumran. Erram ainda ao estabelecer a seguinte vinculação, essênios igual comunidade qumrânica. Em verdade, o essenismo é um movimento religioso muito amplo, sendo que apenas parte do grupo habitava na região de Qumran. Então, é certo dizer que os essenos residiam 1. Em populosas cidades, convivendo normalmente com outras pessoas, inexistindo isolacionismo social. 2. Em Qumran, sendo que este grupo de essenos realmente tinha doutrinas monásticas. 3. Em Damsek, Damasco, conforme atesta o documento de Damasco. Conclusão idêntica chegou o professor espanhol Florentino Garcia Martínez. As informações sobre os essênios, proporcionadas pelas fontes clássicas, são precisas ao descrever o movimento essênio como um movimento de grande envergadura e de tipo nacional, cujos membros não vivem separados do resto do judaísmo, mas se acham disseminados por todas as cidades do país. Reduzir o essenismo ao fenômeno marginal, que é Qumran, supõe deixar sem explicação o essenismo não qumrânico, um fenômeno mais amplo e mais importante que o fenômeno de Qumran. Textos de Qumran, editora Vozes, 1995, página 39. Logo, nem todos os essenos eram refratários ao contato social. Alguns se isolavam das cidades e passavam a viver monasticamente em aldeias. Em primeiro lugar, vivem em aldeias, evitando as cidades por causa da habitual maldade dos cidadãos, julgando que como se contraem doenças por respirar uma atmosfera impura, do mesmo modo causa-se uma impressão incurável na alma nessa maléfica companhia. Filo de Alexandria, Ob-City. Como visto no tópico anterior, nem todos os essenos eram sectários. Daí, a descrição de Filo parece dizer respeito apenas à facção mais radical. Existiam um pouco mais de 4.000 essênios. Há alguns entre eles chamados essênios, que são mais de 4.000. Filo de Alexandria, Ob-City. Se considerarmos que a população de Israel, no primeiro século, girava em torno de 500.000 a 2,5 milhões de habitantes, há divergência entre os pesquisadores. Os 4.000 essenos representavam uma minoria da nação. Isto não é de se estranhar, já que durante a história de Israel os piedosos sempre foram a minoria,
chamados pelas escrituras de remanescentes, Yeshayahu, Isaías 10:22. O mesmo fenômeno ocorreu com os Nitzarim, que representaram a minoria da população israelita, os remanescentes que seriam salvos, Romaiá, Romanos 9:27. Contudo, ainda resta o cumprimento da profecia de que todo Israel será salvo, Romaiá 12:26. Alguns essenos praticam o celibato. Eles repudiam o casamento e ao mesmo tempo praticam a continência em grau eminente. Por isso, nenhum esseno se casa, porque a mulher é uma criatura interesseira e excessivamente ciumenta, e tem grande poder para destruir princípios morais de um homem e desencaminhá-lo com artifícios contínuos, pois ela está sempre inventando falhas lisonjeiras e outros tipos de hipocrisia, como se estivesse num palco, seduzindo os olhos e os ouvidos, e quando eles são subjugados como coisas estupidificadas, ela passa a debilitar a capacidade de decisão do intelecto. Mas quando tem filhos, ela se torna cheia de orgulho e arrogância, fala audaciosamente, o que antes apenas indicava em disfarce traiçoeiro, e sem qualquer vergonha força uma pessoa a fazer o que quer que seja de hostil à irmandade, pois aquele que se acha acorrentado pelos encantos de uma mulher, ou cuida dos filhos pela necessidade da natureza, já não é mais a mesma pessoa para os outros, pois mudou por completo, e sem o perceber, tornou-se um escravo em vez de um homem livre. Filo de Alexandria, Ob-City. A descrição de Filo sobre a vida celibatária dos essenos não espelha a totalidade do movimento, uma vez que muitos deles se casavam, conforme narra Flávio Josefo. Contudo, enquanto os fariseus valorizavam sobremaneira o matrimônio, incentivando que o homem se unisse à mulher aos 18 anos de idade, Avot 5:22, os essenos priorizam a vida espiritual a tal ponto que buscavam ser como anjos, que não se casam e nem se dão em casamento. Então, pode-se compendiar a filosofia essênia nas seguintes proposições. 1. O casamento é permitido e em sua constância as relações sexuais são lícitas, porém, não podem se sobrepor às práticas de elevação espiritual. 2. Aqueles que conseguiram atingir alto grau de espiritualidade praticam o celibato. Estes dois conceitos aparecem nos ensinamentos de Yeshua. Em um primeiro momento, o Rabino Galileu interpreta a Torá e expõe regras rígidas sobre o casamento, ensinando que o divórcio é proibido, exceto por causa de imoralidade sexual, adultério. E mais, quem se divorcia e novamente se casa é considerado adúltero. Salvo se repudia o cônjuge em razão da infidelidade conjugal. Matitiarro, Mateus 19:3-9. Em outras palavras, Yeshua ensina que o casamento é uma instituição legítima, erigida pelo Criador, e que possui rígidas normas sobre a indissolubilidade do vínculo matrimonial. Por outro lado, seguindo a diretriz essênia, o Mashiach de Israel leciona que existem pessoas que não se casam para melhor servir ao reino do céu, e incentiva seus discípulos, caso sejam capazes, a conduta celibatária. Os Talmidim, discípulos, lhe disseram, se as coisas são desse jeito entre marido e mulher, é melhor não se casar. Ele, Yeshua, lhes disse, nem todos aceitam esta palavra, só a quem ela é concedida. Porque existem diferentes razões pelas quais os homens não se casam, alguns nasceram sem este desejo, outros, por terem sido castrados, e outros renunciaram ao casamento por causa do reino do céu. Quem puder aceitá-lo, que o faça. Matitiarro, Mateus 19:10-12. É de clareza ímpar o texto ao demonstrar que o Nazareno desafia seus discípulos a renunciar ao matrimônio em prol do reino de Elohim, caso pudessem, fato que é confirmado por seu próprio testemunho de vida. O mestre nunca se casou. O estímulo ao celibato, nos mesmos moldes essênios, também é encontrado nos escritos do Rabino Shaul, Paulo. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, ou seja, não se casassem. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que abrasar-se. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser,
desde que ele seja crente no Senhor. No entanto, em minha opinião, ela será mais feliz se permanecer sem se casar, e ao dizer isso, creio ter o espírito de Elohim. Corinthians Aleph, 1 Coríntios 7, 1, 2, 7, 8, 9, 27, 39 e 40. Criam parte dos essenos que a pessoa solteira é capaz de melhor servir ao Eterno, enquanto a casada termina por se ocupar das questões familiares, perdendo tempo precioso de dedicação a Elohim. Compare esta ideologia com as palavras do Rabino Shaul, Paulo. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito, porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Corinthians Aleph, 1 Coríntios 7, 32 a 35. Na aula de Shaul, Paulo, há a contraposição entre os solteiros e casados. Os primeiros são santos tanto no corpo como no espírito, verso 34, deduzindo-se do texto que os casados serão santos apenas no espírito. Esta reticência quanto ao matrimônio, possui nítido verniz essênio, e não se coaduna com o farisaísmo ileíta aprendido por Shaul, porquanto Hilel ensinava que o homem deveria se casar aos 18 anos de idade, Avot 5 e 22. A preferência celibatária de Yeshua e Shaul, doutrina eminentemente essênia, é totalmente oposta à concepção farisaica. Confira-se o relato do Talmud, no Tratado de Kiddushin 29b, citado e comentado por Irving Bonin. Rabi Shizda elogiava muito um colega como alguém notável. Rabi Huna lhe disse, quando te visitar, traze-o para que me veja. O colega veio e Rabi Huna percebeu que não usava roupa de homem casado. Por que não usas esta roupa? Perguntou Rabi Huna. Por que não sou casado? Respondeu o outro. Esteja certo, replicou, de que não tornarás a ver meu semblante até que tomes mulher, por esposa, pois Rabi Huna, continua o Talmud, sustentava a ideia de que, se aos 20 anos uma pessoa não se casou, todos os seus dias, viverá depois, em pecado, ou no mínimo, acrescenta o Talmud, teve pensamentos pecaminosos. E tanto Rava quanto a escola de Rabi e Ishmael ensinaram, até que o homem complete 20 anos, o Santíssimo, bendito seja, espera, confiantemente, por assim dizer, perguntando, quando tomarás esposa? Mas quando completou 21 anos e ainda é solteiro, ele exclama, que sequem seus ossos. Evidentemente, entre eles era fácil e aceito o casamento com a idade de 18, já que o Talmud continua com uma asserção de Rabi Shizda, se sou superior aos meus colegas, isto se deve a que contraí núpcias aos 16. Parece então que o solteiro com mais de 20 anos pode ser o culpado de sua própria má situação. A Ética do Sinai, Sefer, 2009, página 414. Ora, enquanto o farisaísmo exalta o casamento e reputa uma maldição ao solteirismo a partir dos 21 anos de idade, chegando o Rabino Shizda a vangloriar-se e achar-se superior por ter contraído núpcias aos 16 anos, o essenismo pregou justamente o contrário, ao enaltecer aqueles que se dedicam exclusivamente à santidade e ao reino de Elohim, sem preocupar-se com as coisas do mundo. Neste ponto, Yeshua e Shaul concordam com os essênios. Externavam um testemunho de vida exemplar, conquistando a admiração de todos os homens, desde os mais simples até os poderosos. Tal é o invejável sistema de vida dos essênios que não só os indivíduos, mas até reis poderosos os admiravam, veneravam sua irmandade e tornavam sua dignidade e nobreza ainda mais elevados por elogios e honrarias que lhes dispensavam. Filho de Alexandria, Ob-City. Granjearam para seus essênios a veneração de humildes e poderosos, porque se esforçavam ao máximo para viver na perfeição, exalando um perfume agradável à humanidade. No conselho da comunidade haverá 12 homens e 3 sacerdotes, perfeitos em tudo que tiver sido revelado na Torá, para praticar a verdade, a justiça, o juízo, o amor misericordioso e conduta humilde de cada um para com seu próximo. Será a comunidade essênia, residência santíssima para Arão, com conhecimento total da aliança de justiça,
e para oferecer um perfume agradável, e será uma casa de perfeição e verdade em Israel. Estes são os preceitos nos quais andarão os homens de santidade perfeita uns com os outros. Regra da comunidade, coluna 8, 1, 2, 8, 9 e 20. E Yeshua também se valendo do conceito de perfeição. Após discursar sobre os bem-aventurados pobres de espírito, humildes, mansos, misericordiosos, pacificadores e limpos de coração, Matitiarro, Mateus 5, resumiu o sermão da montanha com a seguinte cláusula: portanto, sejam perfeitos, como o Pai Celestial de vocês é perfeito. Matitiarro, Mateus 5 e 48. Tinham uma vida perfeita e feliz. Todos os reconheciam como independentes e livres por natureza, elogiavam suas refeições em comum e comunhão de bens, o que ultrapassa qualquer descrição e constitui prova evidente de uma vida perfeita e muito feliz. Filo de Alexandria, Obsite. Filo descreveu os essênios como pessoas com uma vida perfeita e muito feliz. De acordo com as palavras da própria seita, pode-se dizer que esta felicidade consistia em estabelecer aliança com o Eterno, para retornar, Teshuvá, a Torá de Moshe, Moisés, com todo o coração e com toda a alma, já que na Torá tudo está definido. Documento de Damasco, coluna 15, 9, 10 e coluna 16, 1. Em outras palavras, a verdadeira piedade depende da obediência à palavra de Elohim, e é isto que traz a felicidade ao homem. Compartilhou Yeshua a mesma ótica. Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Elohim e lhe obedecem. Lucas 11, 28. Por Tzadok Ben-Derek. Fonte: judaismonazareno.org. Continua.